Eu não sei, eu vou ir pra cá. Aqui, vem cá. Já tá vivo. A Andréia já entrou. Aleluia. Glória a Deus. O povo tá aí? Você tá aí, diga amém. Olá, queridos. Eu não entendo muito esse negócio aqui não. A Andréia, Rosana. Né? Da internet. Me perdoe aí pela formalidade. Tô em casa, então tô de boné, barbudo. Rosana. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Andréia, Rosana. Diga amém. Vocês estão me ouvindo bem? Diga amém. Vira o fone. Porque o som sai direto dentro do... Não, Não. Tá ok. Tem mais alguém para entrar? Você compartilha aí. É assim? Compartilhar? Marca o pessoal aí. Amém. Tira também. Marca o pessoal aí para estar entrando na live. Nós vamos começar o nosso curso de liderança, né? Que nós fazemos todas as terças-feiras. Na verdade na igreja, mas essa semana a gente mudou, né? Mudou para casa, para live, porque algumas pessoas estavam com dificuldade de estar pessoalmente na igreja, mas podem estar aqui, né? Claro que mesmo tendo seus afazeres, né? Então vou esperar aí mais um pouco. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrando aí, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1. Na semana passada, né, André, nós falamos desse mesmo texto, só que a hora não nos permitiu finalizá-lo. E aí eu procurei fazer um estudo mais minucioso para trazer um panorama mais profundo daquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ensinou a Timóteo, e quais são os ensinamentos que traz a nós. Amém? Quais são os ensinamentos que trazem a nós? Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 1. Você abriu aí? Você achou? Se você achou, diga amém. Preciso que você acompanhe, porque é importante você acompanhar, que a gente precisa caminhar junto para melhor compreensão. Nós vamos passear por alguns textos. Acredito que nós ficaremos para mais uma aula, ainda temos mais uma aula em cima do mesmo texto. Então hoje eu vou falar um pouco dos desafios de um líder, mas eu vou passar uma introdução para que nós possamos compreender qual era o desafio de Timóteo, né? Qual era o desafio de Timóteo nessa sua missão de liderar a igreja, de ser um líder, de ser um arauto, de ser uma voz do Senhor. E nós vamos aprender isso. Amém? Capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Timóteo. Você achou? Fala assim, achei. Tá bom? Coloca aí, achei. Importante você participar, interagir conosco nesta noite, para a glória de Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Fala para o pessoal que a live não vai ficar salva. Marca o pessoal aí, tá bom? Que a live não vai ficar salva, então é importante você marcar. Bem, André colocou achei. Esperar a Rosana achar aí.
que a Rosana está muito rápida nos textos, glória a Deus, né? Capítulo 3 de 1 Timóteo. Então marca o pessoal aí, gente. Marca para o maior número de pessoas que você... geralmente o crente, né? Aquele que quer aprender mais da palavra de Deus. Então, vamos ler? Achou, Rosana? O povo aqui em casa já achou. Vamos ler. Vou esperar o achei da Rosana aí pra gente caminhar junto. Amém. Vamos ler? Vamos lá. Achei ainda não. No Novo Testamento, lá no finalzinho, vai lá pro final da tua Bíblia. Tá ali perto de Tessalonicenses, Hebreus. É a primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Você pode ir lá para Apocalipse e vir voltando um pouquinho, que aí você acha rápido. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus e Filemão, depois Timóteo, 2 e 1. Amém? Amém. Vamos ler então. Coloca aí, Rosana. Achei, pastor. Misericórdia. Graça e paz, Andréia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e a paz de Cristo esteja reinando em nossos corações. Vocês estão me ouvindo com clareza? Amém. Antes de começar, vamos orar. Enquanto a gente está orando aqui. Amém. Daniel e André estão aí assistindo. Um beijo no coração do Daniel. Esse abençoado, meu filho. Amém. Vamos orar? Se você pode fechar seus olhos, faça isso. Em nome de Jesus. Deus, nós queremos bendizer, louvar e engrandecer o teu nome nessa noite. Que o Senhor nos concede, cada um do seu lar, da sua casa, no seu cantinho. Mas mesmo cada um de nós, em nossos cantos, em nosso lar, nós paramos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, iluminando a nossa mente, para que possamos, Senhor, ser adestrados, preparados para governar, para liderar, para ser canal do Senhor nessa terra, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda? Diga amém. Vamos lá ao texto. 1 Timóteo, repito, capítulo de número 3, verso 1 diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, quem sabe na sua Bíblia está episcopado, que a minha já está traduzido o que é bispo, então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a sinceridade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Amém? Não caia na condenação do diabo. Nós lemos até o verso de número 6. Aqui o apóstolo Paulo
escreve a carta a Timóteo. Fiz algumas anotações aqui para nos dar o norte daquilo que nós temos que ministrar nessa noite. Amém? Então, como eu disse, o título desse curso, né? Curso de liderança, mas o título dessa aula é Os Desafios de um Líder. Então, nós estamos num curso de liderança. Esse curso vai te adestrar, vai te preparar, vai te capacitar para que você possa desenvolver a sua vida ministerial de um modo saudável, de um modo coeso, constante e de um modo que você vá estar pronto para melhor servir ao Senhor. Então, o que nós temos que entender é que tudo que nós fazemos no reino não é para o ministério profético Nação Santa que nós estamos inseridos, ou para qualquer outra igreja que você congregue, na igreja local, que é muito importante. Mas, em primeiro lugar, você está servindo ao Senhor. Você é um servo de Deus. Você é um servo de Cristo. Então, glória a Deus. Então, algumas pessoas estão entrando aí. Entrou? Estão entrando? Amém. Não entendo muito não, gente. Então, esse curso é para você se preparar para os desafios de uma liderança, desafios de governar, de cuidar de vidas, de servir ao Senhor com tudo que você tem, com toda a sua vida, com todo o seu corpo. Então vamos nos ater àquilo que quem escreveu a carta, para quem foi escrita, quando foi escrito, em quais circunstâncias isso aconteceu. Paulo, apóstolo, é o autor desta carta. Ele endereça a mesma ao seu filho na fé, do qual ele mesmo chama Timóteo como filho na fé, a Timóteo. Esta carta é reconhecida como uma das cartas pastorais. 1 Timóteo, das quais são 1 Timóteo, que nós lemos, a carta de Timóteo, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e a Tito. E por que ela é reconhecida como uma carta pastoral? Porque ela dá instruções a respeito do cuidado pastoral com a igreja. O apóstolo Paulo tinha preocupação de, depois de deixar pessoas para cuidar da igreja na sua ausência, essas pessoas precisavam transmitir à igreja aquilo que a palavra de Deus ela transmite. Era como se o apóstolo Paulo estivesse no local. Era como se o apóstolo Paulo estivesse governando a igreja, porém de longe, deixando pessoas hábeis, pessoas responsáveis, pessoas com habilidade o suficiente para cuidar da igreja, para ministrar sobre a igreja e sempre preservando a sã doutrina da palavra de Deus. Então, as cartas pastorais, o objetivo principal é instruir ao pastor, ao líder, o que ele deve fazer com aquilo que Deus colocou na sua mão. Assim é também na nossa vida diária na igreja, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, como nós devemos cuidar das coisas do Senhor. Muitas vezes, nós como líderes ficamos um tanto quanto que perdidos dentro das nossas responsabilidades. Não sabemos por onde começar, não sabemos o que devemos falar, como devemos falar. A minha trajetória como pastor, como discipulador, como líder, já presenciei muitas coisas, de atitudes infantis, pessoas que falaram coisas que não deveriam falar, falaram coisas que deveriam falar, porém de uma maneira errada, agiram em momentos errados,
E aí causou um grande tumulto, uma grande perturbação. Pessoas saíram da igreja porque não gostaram do que falaram, como cuidou, como falou. Muitas vezes esse líder, ele passa por algumas dificuldades. Aliás, todo líder passa por muitas dificuldades, principalmente na liderança, ao cuidar, ao liderar, ao discipular. Os desafios que a chamada ministerial nos impõe. A chamada ministerial, repito, a chamada ministerial. Porque se você é chamado, você primeiro se prepara. Se você é chamado, você se capacita. Se você é chamado para servir não ao homem, mas a Deus, entendendo que a sua prestação de contas não será ao homem, embora existe uma liderança, existe uma hierarquia, existe alguém que está acima de você, e aí você tem que prestar contas também para essa pessoa, mas em primeiro lugar a Deus. Conversando com um líder, eu disse isso a ele, eu falei, o teu serviço, ele primeiramente é visto por Deus. Então, a tua chamada, ela impede você de desistir. Por quê? Porque quem não é chamado ou vocacionado, e quando surgem dificuldades, desafios, problemas, ele rapidamente abandona. Por quê? Porque na verdade ele estava preocupado com os resultados que o homem traria a ele. Ele estava preocupado com os aplausos, com os tapinhas nas costas, desculpe a expressão, não aquilo que Deus tinha para falar a respeito dele. Se você for olhar a trajetória do apóstolo Paulo, se dependesse das pessoas, ele teria desistido. Ele vai relatar a Timóteo na segunda carta, logo no finalzinho, quando ele estava pela segunda vez preso, e foi a última vez que ele estaria preso, porque depois disso ele morreu, foi nessa segunda prisão que ele morre. Ele fala isso a Timóteo: Timóteo, ninguém me assistiu na minha defesa, ninguém me assistiu, eu estou abandonado, eu estou sozinho. Fulano de tal me abandonou, o outro preferiu as coisas desse mundo, amou o presente século, eu estou sozinho. Então sofra comigo as aflições do Evangelho. Então, o líder muitas vezes vai estar sozinho. O líder muitas vezes vai estar solitário. Porém, solitário de pessoas, nunca de Deus. Solitário de aplausos, abraços, apertos de mão, pessoas talvez que vai somar, mas nunca de Deus. Deus sempre estará guiando os passos do líder que é vocacionado e é chamado. Então o apóstolo Paulo escreve 3 cartas pastorais, das quais você que chegou aí agora, que Deus possa te abençoar, pastora Camila, Luciene, e alguns nomes aqui diferentes. Isso aqui, amor. Tecfagos. Não sei nem quem é. É o link. O link, né? Tá a Rebeca. Tá. Mas quem? Jéssica Moura. Diaconisa Jéssica. Que Deus possa abençoar cada um. Luana, não é isso? Rosana, André, Daniel. Glória a Deus. Quando for entrando mais gente aí, eu vou dando um alô. Então, ele escreve 3 cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, e escreve a Tito. Por que pastoral? Porque ele escreve para o pastor daquela igreja. Quem eram os pastores? Os homens que dão nome às cartas, Tito e Timóteo. Com as instruções a esses homens para que pudessem cuidar da igreja, instruir a igreja, e cada um dentro dos seus desafios. Paulo, então, em sua 4ª viagem missionária, deixa Timóteo como responsável ou pastor responsável desta igreja, que ficava situada em Éfeso. Você vai encontrar isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, que comprova que Paulo, ele deixa Timóteo responsável pela igreja.
como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. O apóstolo Paulo fala, eu te supliquei que continuasse em Éfeso. Timóteo, na verdade, ao passar por Éfeso, até mesmo junto com Paulo, Paulo segue viagem para a Macedônia, se eu não estou enganado, e Timóteo permanece em Éfeso. Timóteo, na verdade, não é natural de Éfeso, mas eu vou falar um pouco a respeito da trajetória de Timóteo, né? Da sua linhagem, do seu nascimento não, da sua mãe, seu pai, enfim. Mas Timóteo, na quarta viagem missionária de Paulo, no qual Timóteo estava quase que na maioria dessas viagens, quando chega em Éfeso, ele deixa Timóteo lá para resolver alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Amém? Da Grécia, na cidade de Filipos, é o que o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, uma vez tendo a consciência de que não voltaria a Éfeso tão cedo. Então, Timóteo, ele dá prosseguimento à sua Josias Júnior, né, o presbítero. Deus abençoe meu presbítero. Seja bem-vindo. Paulo tendo a consciência que não voltaria tão cedo a Éfeso para junto com Timóteo, pregar, discipular, evangelizar, instruir a igreja, cuidar da igreja, então ele escreve uma carta. Em algumas vezes, nos ensinos que nós ministramos, eu sempre ensino a você, quando ler um texto, primeiro, perguntar ao texto o que ele está querendo dizer. Na verdade, primeiro, entender quem é que escreve a carta. Se você lê a Bíblia, você entende que alguém escreve, alguém cita. Se alguém escreve, se tem um remetente, tem um destinatário, ele escreve para alguém. E qual é o propósito? Primeiro, se escreve a carta é porque não está de corpo presente. Ele não vai estar naquele lugar. Ele não está naquele lugar. Porque se tivesse, ele instruiria Timóteo face a face. Só que não é o que acontece. Paulo está em uma outra cidade. Paulo está em Filipos, na Grécia, na sua viagem missionária. Deixa Timóteo em Éfeso para tratar dos problemas, principalmente o problema dos falsos ensinos que estavam introduzindo na igreja recém-ganha, recém-construída, recém-inaugurada. Não igreja física, né? Inaugurada de pessoas que estavam se filiando à igreja, se convertendo, entregando a sua vida a Cristo, e a igreja estava crescendo. E Paulo segue viagem e deixa Timóteo ali, e não podia deixar de fazer isso. Então ele escreve a sua primeira carta. E quais são os propósitos pelos quais Paulo ele escreve a carta? A primeira é refutar os falsos ensinos. E agora nós vamos nos textos que nos dá base para afirmar isso. O primeiro propósito que Paulo escreve a carta para Timóteo, lá de Filipos, na Grécia, Timóteo em Éfeso. Primeira coisa é refutar os falsos ensinos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 ao 7. Nós lemos o verso 3, mas vamos ler novamente até o verso 7. Diz assim: como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso quando parti para a Macedônia, a fim de advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo-se desviado, se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam.
Primeiro propósito pelo qual Paulo escreve a igreja de Éfeso, escreve a Timóteo, para aplicar a igreja de Éfeso, é essa. Na verdade, a carta é escrita a Timóteo, não a Éfeso. Até porque nós temos uma carta aos Efésios, é ou não é verdade? Mas nesse caso, Paulo escreve ao homem Timóteo, ao pastor Timóteo, ao líder Timóteo. Timóteo, você vai encontrar desafios que vai requerer de você uma postura de permanecer na sã doutrina. Timóteo estava lidando com falsos mestres que foram sendo introduzidos na igreja à medida que a igreja crescia e começaram a contaminar os irmãos, trazendo assuntos que mais trariam contenda e que gastaria tempo do que edificação, fé e amor. Então ele fala: Timóteo, repreenda isso, adverte essas pessoas. Não permita que ensinem vãs doutrinas, falsos ensinamentos. Você permaneça no amor, na caridade. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Não só permanecer no mandamento e o fim do mandamento é o amor, como também, além de permanecer no mandamento, não permanecer e demonstrar algo que você não vive, que é a fé não fingida. Então, Carlos Vitor também está conosco, não é isso? Carlos Vitor? Obreiro Carlos Vitor. Então, o que nós precisamos entender, o que Timóteo precisava entender era isso. Era que os desafios na vida de um líder iria acontecer. Isso me faz lembrar quando nós estudamos, não nós aqui, né, mas estudamos minuciosamente as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, né, primeira e segunda. Na primeira carta ele tem uma visão panorâmica daquilo que a igreja era. A igreja de Corinto era uma igreja promíscua, era uma igreja que dividia, era uma igreja passiva aos erros, era uma igreja permissiva dos pecados. Então, Paulo, ele não desiste da igreja. O interessante é isso. Ele poderia muito bem, depois de ter ouvido os relatos da família de Cloé, ou de Chloe, que trouxe os últimos acontecimentos a Timóteo, dizendo: Timóteo, a igreja está perdida. No caso, a igreja de Corinto. A igreja está perdida. O que nós vamos fazer? E aí, o que Paulo faz? Paulo chama a atenção da igreja. Paulo adverte a igreja. Paulo repreende a igreja. Porque Paulo entende que se é a igreja de Deus, a igreja vai se arrepender. Se é a igreja de Deus, a igreja vai ter a consciência de que seus caminhos estão errantes e que precisam voltar à sã doutrina, a doutrina que é pura, a santa doutrina da palavra. Interessante que Paulo não desiste da igreja. E o que Paulo quer fazer com Timóteo, ou quer trazer a consciência de Timóteo, é isso: Timóteo, se levantaram falsos profetas. Estão deturpando a verdade. O que você deve fazer? É desistir? O que você deve fazer? É abandonar a igreja e permitir com que esses falsos ensinos sejam propagados no meio da igreja? Não é isso que ele faz. Aí fica uma ministração para mim, uma aplicação, melhor dizendo, para mim e para você. Na sua caminhada ministerial, pastoral, de liderança, você vai encontrar oposições. E muitas dessas oposições serão no estilo de bondade. Você vê no verso de número 7, ele fala assim: desejando ser professores da lei. Que lei? A lei dos homens? Não, a lei de Moisés. A lei que aparentemente é a lei de Deus. É a lei que falava dos mandamentos.
Mas ele fala, eles estão desejando ser professores e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, eles queriam trazer a lei, o legalismo para dentro da igreja de Éfeso, impondo a circuncisão, impondo a guarda do sábado, impondo uma série de coisas que Cristo completou nele quando morreu na cruz do Calvário. Então, eles desejando ser professores, mas não entendendo de nada. Se eles entendessem, eles entenderam que o final da lei é Cristo. E a salvação, ela vem não por meio daquilo que eu faço, das obras, sim, por meio da fé em Cristo Jesus. Então o fim da lei é Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. E o que nós precisamos entender é que se levantarão oposições que pareçam ser de Deus, que pareçam ser professores da verdade, que tentarão com as artimanhas nos enganar. E Timóteo, um jovem pastor, embora um tanto experiente, mas era um jovem pastor. Vou falar um pouco da experiência de Timóteo aqui. Era um jovem pastor. Ele se depara com isso na igreja. E por que Paulo escreve? Porque chegou aos ouvidos de Paulo algumas coisas. Ou chegou ao ouvido dele, ou ao passar por Éfeso junto com Timóteo, ele percebeu isso. Então, o plano de Paulo era retornar a Éfeso e aplicar esses ensinamentos. E para Paulo seria muito mais fácil, porque ele era o Paulo. É assim que pensamos. Talvez Timóteo pensasse a mesma coisa. Ele é o Paulo. Agora ele me deixou aqui na igreja. O que eu vou fazer? Você vai entender um pouco mais para frente isso. Então se oporão contra você, se levantarão contra você. A Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Mas quando eu falo que se levantarão contra você, se levantarão contra a sã doutrina. E se levantam contra a sã doutrina, se levanta contra o evangelho, se levanta contra Deus. Se você é, entre aspas, representante de Deus, voz de Deus, que é o caso de Timóteo, Timóteo era o representante de Deus, Timóteo era o arauto de Deus naquele lugar. Deus havia, através de Paulo, estabelecido Timóteo para estar naquela igreja. Paulo fala sobre isso, que ele deveria despertar o dom que havia nele pela imposição das mãos de Timóteo, porque Timóteo estava cabisbaixo, abatido, com saudade de Paulo, não acostumado a liderar sozinho. Paulo estava sempre ali ao seu lado. Mas se levantam contra a sã doutrina, se levantam contra as Escrituras, se levantam contra Deus. E se você é o defensor das Escrituras, se você é o defensor da palavra, se você é o defensor da igreja de Cristo, da igreja que Cristo estabeleceu, daquilo que Deus entregou na sua mão, você não deve desistir. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Porque acontece, irmãos, que muitas vezes isso não está nem dentro daquilo que eu planejei. Tá? Mas isso aí é Deus falando no nosso coração. Muitas vezes qualquer coisa nos para, qualquer coisa nos impede, qualquer coisa nos deixa abatido, nos deixa cabisbaixo. E Deus está falando para você. Se você foi levantado por Deus, se você foi vocacionado por Deus, se você foi chamado por Deus, não ao homem, o que você deve fazer? Desistir? E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Porque se você olhar para trás, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão vai se perder. Não é olhar para trás simplesmente, eu vou olhar para trás, não é isso. Quem está com a mão no arado não pode titubear, não pode ter dúvida, não pode, não sei. Porque toda a colheita está dependendo da sua progressão.
A colheita está dependendo do sucesso, a prosperidade o sucesso daquela colheita está em tuas mãos. Tu imagina, você preparou a terra, você arou a terra, você esperou o tempo, você plantou, você esperou a chuva, você regou, você observou, você acompanhou, você gerou no seu coração. Quando você vai colher com alegria todo o esforço do seu trabalho, você para no meio do caminho. Aí perde todo o seu esforço, toda a sua luta, todo o seu empenho, toda a sua vida dedicada àquilo ali. Então, por isso que você não deve olhar para trás, porque você vai jogar fora uma vida, o tempo, o teu desgaste, teus dias de dedicação. Então, por isso que você não deve olhar para trás. Amém? Amém. Segundo propósito pelo qual... Perdão, antes de entrar no segundo propósito, quero ler outro texto. No capítulo 4, do verso 1 ao 8. 1 Timóteo 4, do 1 ao 8. Estamos no primeiro propósito, tá? Ele tinha um propósito de refutar os falsos ensinos, tá? Falsos ensinos. 4, do 1 ao 8. Diz assim: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência neutralizada com ferro quente. Cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido, com ações de graças, pelos que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com a palavra da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas... Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Então, o apóstolo Paulo, ele nessa segunda referência aqui, ele vai falar de pessoas que rejeitarão a sã doutrina, pessoas que ajuntarão para si mestres, pessoas que não suportarão a palavra. E ele fala assim para Timóteo: recusa as fábulas profanas, exercita-te a ti mesmo na piedade, faça o bem, faça o que é bom, cumpra aquilo que você foi chamado a fazer, independente daquilo que se levantem, independente das pessoas ou dos falsos mestres, dos falsos ensinos que têm se levantado contra você. Então você precisa se exercitar na piedade, faça o bem, rejeita tudo aquilo que vai levar o povo a desviar da fé. Segundo propósito pelo qual Paulo, ele orienta Timóteo, pelo qual ele escreve essa carta, é supervisionar a igreja. Ele tem por objetivo supervisionar, não somente defender a fé, mas também supervisionar aqueles que fazem parte da fé, fazem parte da igreja. Então, segunda coisa é supervisionar a igreja. Supervisionar o quê? Primeiro, o culto. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 1. Capítulo 2, verso de número 1 ao verso 15. Nós não vamos ler até o verso 15, tá bom? Porque é bem extenso. Mas
Vamos ler alguns versículos aqui. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão. Minha Bíblia é pequenininha e passa uma folha, já passa 3 capítulos aqui. Não, capítulo 2? Capítulo 2. Não, é aqui, tá vendo? Que confunde, Vamos lá, capítulo 2, verso número 1. A respeito dos cultos, que o apóstolo Paulo cita para ele supervisionar. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, como deve ser o culto, Timóteo? Como deve ser o culto? Essas eram as dúvidas de Timóteo. E Timóteo se viu sozinho. Paulo que governava, Paulo que dirigia a igreja, Paulo que era o líder, Paulo que estava ali. Agora Timóteo se viu sozinho e tendo que ele mesmo fazer. Então ele instrui a Timóteo a como devem ser feitos os cultos, a como deve conduzir a igreja, momento litúrgico. Ele fala: exorto-te que antes de tudo se façam súplicas e orações, intercessões. Ele está falando dos tipos de oração. Timóteo, primeira coisa, você vai levantar oração. A igreja não pode sobreviver sem oração. O líder não pode viver sem oração. Primeira coisa, para que você entenda que você precisa estar de pé, é ter vida de oração. É ter vida de súplica, é ter vida de intercessão, é ter vida de ações de graças. Quando ele fala intercessão, orar pelos outros. Quando ele fala ações de graças, é agradecer a Deus. Quando ele fala suplicar, é pedir a Deus. Ele está falando das formas de oração. Você vai pedir, você vai interceder pelos homens, orar pelas pessoas, você vai agradecer a Deus. Então, Timóteo, a igreja não pode sobreviver sem oração. Aí nós aprendemos mais uma coisa. Nós, como líderes, nós precisamos entender que nós não podemos sobreviver sem oração. Um crente que não ora é um carro sem gasolina. É um carro sem gasolina. É alguém que não cresce. É alguém que não avança. É alguém que não anda. Então, eu quero ser líder. Eu quero ser um crente fervoroso. Eu quero ser um crente que seja canal de Deus. Oração. Gaste tempo em oração. E aí, se você for... Claro que tem um padrão que Jesus ensinou, porém, você vai fazer da sua maneira. Mas se você segue um padrão, geralmente você vai gastar muito mais tempo se você for orar aleatoriamente. Por exemplo, quando você começar orando, Jesus ensina para você exaltar a Deus, para você fazer uma oração de adoração a Deus. O que é oração de adoração a Deus? É reconhecer quem Ele é enaltecer o nome de Deus, é engrandecer a majestade de Deus, é derramar o seu coração diante de Deus. Então você dedica tempo nisso, em adoração, em louvor. O que é louvor? É elogiar a Deus, é dizer quem Ele é. O que é adorar? É reconhecer que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é poderoso e que você não pode viver sem Ele. Você já fez a oração de adoração. Depois, Mateus Silva está conosco. Deus abençoe. Então, se você segue esse padrão, você vai gastar muito mais tempo em oração. Acontece que muitas vezes nós oramos, temos uma oração de manhã, quando acordamos ou quando vamos dormir, e muitas vezes achamos que temos uma vida de devoção a Deus, de oração, de fortaleza. Muitas vezes estamos fracos, caímos repentinamente, falhamos em nossas ações, não experimentamos o sobrenatural de Deus, porque eu e você, como líder, como crente, que declaramos que somos fervorosos, não temos uma vida de oração. Verso 2, ele fala assim: pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aí. Então o que ele fala? Ore pelos reis, olhe, não é orar pelos só os seus irmãos, não é orar somente pelos seus pastores, pelo seu familiar, mas ore por aqueles que nos perseguem. O próprio Jesus ensina isso. Ore por eles, porque convém que Deus salve a todos, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, não, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o teu papel como líder, o teu papel como instrumento de Deus é orar, suplicar. Segunda coisa dentro da oração, além de oração de adoração, é oração de intercessão. Você intercede. Oração de súplica, você pede a Deus, você se arrepende, você se humilha diante de Deus. Na verdade, a súplica é em último estágio, né? Você adora, louva e adora na oração. E quando eu falo louvar, não é cantar, não. Quando eu falo louvar, é engrandecer a Deus, é reconhecer quem Ele é atribuir a Deus todo louvor que é de direito, atribuir a Deus toda a honra e majestade pelos séculos dos séculos. Você agradece a Deus, você intercede pelos homens, como o apóstolo Paulo ensina aqui, e por fim você pede, no final você pede. Fala, Senhor, faça isso na minha vida, abra a porta, Senhor isso, Senhor, você está demonstrando a Deus altruísmo, pensando no outro. Você está demonstrando a Deus que você está colocando os outros à frente de você. E é isso que ele ensina. Levar as cargas uns dos outros. Não se ponha acima dos outros. Coloque o seu irmão acima de você. Então Deus olha para isso e abençoa. Segunda coisa que o apóstolo Paulo ensina é isso. Ele supervisiona a igreja. Como devem ser os cultos. E ele ensina que o culto ele precisa estar debaixo de oração, debaixo de súplica, debaixo de intercessão. A segunda coisa dentro da supervisão é nomear líderes qualificados. Ele está falando para o pastor aqui, né? Para o pastor Timóteo. Capítulo 3, verso 1 ao 13. Você pode ir lá comigo? Capítulo 3, verso 1 ao 13. Ele ensina Timóteo a nomear líderes qualificados. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, nós lemos isso no começo, boa obra deseja. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Tenha seus filhos em sujeição com toda a seriedade, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, não cuidará das coisas de Deus. Não um principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçoso de lucro desonesto, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados e depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Até aqui. Então o que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está falando, Timóteo,
Não imponham, em algumas traduções está isso, não imponham as mãos sobre as pessoas precipitadamente. Vamos ao verso 10, verso 11. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. O diácono seja o marido de uma só esposa, governe bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, adquirirão aqueles que servirem bem. Num dos versículos aqui fala para não impor as mãos precipitadamente sobre as pessoas. Não é orar as pessoas de um modo precipitado, não é isso. Não é impor as mãos quando a pessoa vai lá na frente para você orar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de ordenar ao ministério, de ordenar alguém a um cargo de liderança, a um diácono, a um bispo. Nesse caso aqui ele está falando logo no verso 1, ao bispado. Não colocar sobre ele uma responsabilidade diante de alguém, diante das pessoas. E ele cita aqui as qualificações para essa pessoa que quer ser um bispo, que quer ser um líder, que quer ser alguém que Deus o colocou sobre outras pessoas, no amor, na paz. Então, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que não sabem lidar com a liderança. Pessoas que não sabem lidar com entre aspas, com a patente. Todos nós somos mordomos de Deus. Se somos mordomos, logo temos uma responsabilidade. Se temos uma responsabilidade, nós prestaremos conta ao dono da casa. O que o mordomo faz? Ele administra a casa. Ele administra as coisas que não é dele. E se não é dele, ele terá um dia que prestar contas. Aquilo que ele fez, como você liderou, o que você fez, como você governou. Foi um servo bom e fiel ou foi um servo mau? Como temos governado as coisas do Senhor? Como temos administrado o reino de Deus? As coisas que Deus nos deu, ou que Deus te dará, você que é ali, eu falo para algumas pessoas aqui na live, que são líderes, outros que se tornarão líderes, se assim forem chamados. E outros que nem são e nem são líderes, né? E nem se incluem naqueles que um dia serão. Estão no cima do muro aí e não sabem para onde vai, né? Então, você é um mordomo de Deus. Como mordomo, a responsabilidade de toda a casa é sua. De casa de quem? É sua? Ou é a casa de Deus? É a casa de Deus, os negócios do reino. Como você deve administrar os negócios do reino de Deus? Como você deve administrar esse ministério que Deus te confiou? Seja ele diaconato, seja ele uma célula, seja ele um pequeno grupo, seja ele a sua própria casa. Porque você pode falar, não, mas a vida é minha, eu administro como eu quiser. Claro que não. Aliás, você pode até administrar como você quiser. Como mordomo que você vai administrar a sua casa, sua própria vida. Mas um dia Deus pedirá conta. Então, a Bíblia vai dizer que Deus pedirá conta a todo homem. Aquilo que nós fizemos com a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina Timóteo a nomear com líderes qualificados que tenham esse requisito. Capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Não sei nem se vai cair. Vai cair? Não. Já tem quase uma hora aí que a gente Não. já entrou aqui. Capítulo 5, verso 17 ao 25. Diz assim, 17 ao 25. Os anciãos que governem bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não amordaçarás o boi quando ele pisar o milho, e o trabalhador é digno de sua remuneração. Não aceiteis acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas.
aos que pecarem, repreende-os diante de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que observem estas coisas, sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, a nenhum homem imponhas precipitadamente as mãos, nem participeis dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Até o 25, né? Depois você lê aí, porque a gente não fica muito longo. Então aqui, ó, a parte que ele fala para não impor precipitadamente as mãos sobre as pessoas. O que é precipitadamente? É olhar a pessoa e falar assim, rapaz, essa pessoa é boa, eu vou ungir a líder. Essa pessoa tem um carisma, eu vou ungir a líder. De modo algum, não é porque tem carisma, mas o apóstolo Paulo ensina aqui que ele deve ser repreensível, deve ser um bom marido, deve ser vigilante, sóbrio, companheiro, ter bom comportamento, ser dado à hospitalidade, saber receber bem as pessoas, ser agradável. Já viu aquele crente turrão, chato? Que existe crente chato, irmão. Como você, como líder, vai ser um líder chato? Ninguém vai querer ser liderado por você. Ninguém vai querer ser direcionado por você. Tu é chato. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Deus nos chamou e nós precisamos aprender com a palavra. Ele fala, seja hospitaleiro. O que é uma pessoa hospitaleira? Que recebe bem as pessoas, que deixa as pessoas à vontade, que recebe com um sorriso, que abraça. Não estou dizendo que seja conivente com os pecados, mas se você ganha a pessoa para você, e a gente aprende isso, primeiro você ganha a pessoa para você. Você ganha a confiança dela. Se você é um cara chato, se você é uma pessoa, um líder chato, se você precipita no teu falar, quando a pessoa fala, não, eu errei, tá vendo? Já critica, já martela, já condena. A pessoa fala, nunca vou confessar nada para essa pessoa, nunca vou confiar nessa pessoa, porque a primeira fala dela é condenar, é martelar, Então, irmão, é um ensino bem didático que o apóstolo Paulo está dando aqui. Hospitaleiro, vigilante, tenha vigilância, esteja atento, seja sóbrio, tenha sobriedade no que você vai falar, seja firme, observe o que está à sua volta, para não precipitar até no seu falar, porque se você precipita no seu falar, você é caracterizado como um tolo. O sábio não, o sábio ele ouve, ele reflete, ele pondera para depois dar opinião. E aí a opinião precisa sempre estar embasada na palavra de Deus. Aí ele fala, dado a hospitalidade, apto para ensinar. Você está apto para ensinar? Não, pastor, estou me preparando, glória a Deus. Não, eu já sou um líder, então você tem que ser apto para ensinar. Como? Ensinar um caminho. Estou dizendo que você vai conhecer coisas que muitas vezes você ainda está no desenvolvimento da sua liderança, mas você tem que estar apto para ensinar. Primeiro com a sua vida. Sua vida tem que ensinar. Seu exemplo tem que ensinar. Só tem que olhar para você e falar assim, eu quero ser. Antes mesmo de você abrir a sua boca como líder. Então o líder é um exemplo. Então ele ensina com o seu comportamento. Então você tem que estar apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto. Ou seja, cobiçar algo e a ponto de ser desonesto naquilo que você deseja. Ou seja, não tem um bom testemunho do de fora, ele fala aqui. Então o líder, ele precisa carregar essas qualidades. Amém? Vamos então saber um pouco sobre Timóteo. Tá excelente, né? Tá maravilhoso esse estudo aí. Está maravilhoso esse estudo. Vamos lá. Se você está gostando, diga um joinha, bota um joinha aí. Não sei nem se dá para fazer isso, mas amém dá para colocar. Fala um amém aí. Tô aprendendo, tá sendo bênção, tá edificante. Você está acompanhando junto comigo a leitura, os versículos, os textos? Isso é importante. E à medida que você acompanha, você marca aí. Uma outra coisa antes de partir para aquilo que... Quem é Timóteo? Uma outra coisa que eu estava esquecendo. Ele fala assim...
deixa eu voltar aqui, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro honesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sujeição, com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Não um principiante, olha só essa parte aqui, não, e talvez na sua Bíblia esteja neófito. Neófito é principiante, novo na fé. Neófito é novo na fé, não um principiante, um novo na fé, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Isso é muito importante, irmão. Eu já presenciei pessoas que destruíram a sua vida por precipitarem a sua chamada, achando que era o tempo, achando que era a hora, achando que ele já tinha todo o conhecimento e que podia ir. E caiu na sua própria condenação. Se ensoberbeceu, achou que era bom demais e hoje está desviado. Então, ou outras pessoas que receberam liderança, era de um jeito antes da liderança, depois que recebeu, mudou. Mudou a mente, mudou o coração, ficou soberbo e caiu da graça. Desviou e se perdeu. Então, o que nós precisamos entender é que o Timóteo Paulo ensinando a Timóteo é isso. Unja líderes, nomeie pessoas qualificadas. Uma delas é não principiante, ou seja, por mais que as pessoas tenham qualificação para aquilo ali, por mais que as pessoas tenham habilidades para aquilo ali, ele não deve assumir ainda um cargo de liderança, porque ele pode tropeçar e a culpa vai ser do líder que deu a responsabilidade na mão dessa pessoa. Então, tenhamos muito cuidado. Aí eu falo para os líderes, pastores, tenhamos muito cuidado. Observemos. Não porque a pessoa é má e que ela tem a intenção de causar um problema, de modo algum. Mas pelo fato de ser iniciante, algumas coisas ela não vai entender e vai tomar algumas atitudes que vão mais prejudicar ela do que beneficiar. Então, nós precisamos, amém, pastora, Deus abençoe. Entrou também aí a Tamires, né? E o outro varão aí que eu não sei quem é. Lohane. A Lohane, amém. A Lohane. Amém? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Não ungir principiantes, por mais que a pessoa tenha habilidade. É nossa responsabilidade como pastor. Por mais que a gente tenha necessidade, eu falo para os pastores que estão aqui na live, por mais que nós tenhamos necessidades na obra, nós temos que ter cuidado de colocar responsabilidade sobre pessoas, e aí água demais vai matar a planta. Ela não está madura o suficiente para receber tais responsabilidades. Então, me dar porções daquilo que ele vai experimentar no futuro. Como ele ensina aqui, o diácono tem que ser provado. Depois aprovado, aí ele exerça. Então, no caso do diácono aqui, mas está falando de liderança, está falando de responsabilidades. Então, se você está avisando alguém, precisamos observar para essa pessoa, de repente ela precisa ter mais cuidado do que cuidar de alguém. Amém? Então vamos aqui falar um pouco sobre Timóteo, tá? Falar um pouco sobre esse jovem pastor Timóteo. Timóteo, ele é natural de Listra, a atual Turquia, de pai grego e mãe judia. Sua mãe era uma cristã fervorosa. Você encontra isso lá em Atos, capítulo de número 16, verso de número 1. Deixa eu ler aqui, capítulo 16, verso de número 1, falando a respeito da sua mãe. E ele, chegando em Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma certa mulher, que era judia e convertida, mas seu pai era grego. Então, Timóteo, ele era filho de uma judia cristã, né? O seu pai era grego, porque havia muito essa helenização, essa mistura, povo helenista, né? Greco-romano, estavam já se misturando com o povo judeu, e aí tinha muito isso, né? O povo já estava
bem místico, né? Bem misturado, melhor dizendo, bem misturado. Timóteo, a sua mãe era judia, uma cristã fervorosa. Desde sua infância ele fora criado no caminho do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 5, verso de número... Capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo 1, verso 5. Diz assim. 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Então, primeiro, ele teve uma base. Timóteo teve uma base familiar que possibilitou ele o amadurecimento. E nós temos que entender isso. Nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um alicerce que nos possibilite construir uma vida cristã, construir uma vida no desenvolvimento da nossa liderança sólida. O que vai fazer diferença não é a beleza do edifício. O que vai fazer a diferença não é a roupa, não é a retórica, mas sim a nossa base. Aquilo que nós temos aprendido desde os primórdios da nossa infância. No caso, Timóteo aprendeu desde cedo. Mas eu sei que existem pessoas que nasceram no Evangelho há pouco tempo, não vieram de um berço evangélico, porém, ele nasceu em Cristo e está desenvolvendo, mas para isso precisa desenvolver a sua vida. Então vai criando uma base sólida. A mulher de Deus, disse aí a pastora Camila, a mulher de Deus que influencia seus filhos. Glória a Deus. Excelente comentário, excelente colocação. É verdade. Você vê a avó, a mãe Eunice e a avó Lóide, né? Que deu toda a base cristã para Timóteo. E quando Timóteo se encontrou com Paulo, ele já tinha toda a base. Se converte e se torna um grande pastor mais para frente. Mas ele teve um princípio, ele teve um início, ele teve uma educação. É nossa responsabilidade educar os nossos filhos, principalmente a responsabilidade da mulher, desde da época do Novo Testamento, Antigo Testamento. Era a mulher que educava, era a mulher que instruía, né? Então, instruía à luz da palavra, não segundo o seu ensinamento, segundo a sua vontade. Então, Timóteo teve uma base, Timóteo teve um princípio. Então, o que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com todos esses ensinamentos, com todas essas instruções? Primeira coisa, nós aprendemos como é importante a experiência e o discipulado. Observe comigo como foi a trajetória de Timóteo para chegar até a assumir a igreja, até a liderança, para chegar até a um posto de que ele teria pessoas sob o seu comando, né? Porque as pessoas muitas vezes pensam assim: eu quero ser líder porque eu quero mandar. Certa feita eu ouvi isso de uma pessoa perguntando a um outro pastor, dizendo: eu quero ser pastor. E o pastor disse assim para ele: que bênção, Valão, que bênção, tu quer ser pastor? Glória a Deus, você deseja isso? Ele: sim, eu quero ser pastor. Aí ele perguntou: por quê? Porque pastor não faz nada. Ele respondeu. O pastor riu na cara dele. Como o pastor não faz nada? Olha a referência que ele tinha, de que o pastor estava no altar, só ia para o altar na hora de pregar, pregava, acabava, pegava a sua Bíblia, mandava para lá, mandava para cá, faz isso, faz aquilo, entra no seu carro, vai embora. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Quem sabe a referência de pastor que ele tinha era essa. Talvez fosse, mas não é uma verdade. Como o Timóteo chegou a essa condição, a assumir de fato essa condição. Timóteo, ele esteve com Paulo em algumas das viagens. Uma boa parte das viagens de Paulo, Timóteo estava presente. Então Timóteo presenciou muita coisa. Timóteo, ele viu de perto as pregações de Paulo. Timóteo viu de perto as curas manifestadas por Deus através de Paulo. Timóteo viu Paulo escrevendo muitas cartas, e Timóteo era um dos remetentes, era um dos citados
Um dos mais citados nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu, pelo menos, contei 5. Ele cita Timóteo em Tito, ele cita Timóteo em 1º e 2º Tessalonicense. Depois ele escreve para Timóteo 4, né? 1º e 2º Tessalonicense, 1º e 2º Timóteo. E também em Efésios, se eu não me engano. Então, pelo menos 5 cartas aí, o apóstolo Paulo, na verdade, são 6, tá? O estudo mostra que são 6 citações em cartas diferentes que o apóstolo Paulo cita Timóteo. Por quê? Timóteo estava do lado de Paulo. O grande problema é que as pessoas querem ser líderes sem ser discipulado. As pessoas querem levar as pessoas a liderar pessoas, na verdade, sem ter experiência, sem ter passado, sem ter vivido, sem ter observado, sem ter sentado. Então você não pode ser um líder, você não pode ser um discipulador se você não é discipulado. Você não pode ser um líder se você não é liderado. Você não pode ser um pastor se você não é pastoreado. Então, primeiro Timóteo foi pastoreado. Primeiro Timóteo foi cuidado. E não somente discipulado no ensino de Paulo, mas na experiência. Timóteo não só ouvia, mas vivia. Então não é só, além de ser discipulado, é importante, mas não é só ser discipulado. Eu falei aqui uma das coisas que Paulo falou: não neófito, não inexperiente, não com pouco tempo de evangelho, porque essa pessoa não tem experiência. A experiência conta, irmão, e conta muito. Meu Deus. É importante isso, porque é claro que algumas experiências você vai adquirir no ministério. Como eu, como pastor, vou adquirir algumas experiências como pastor, porque eu vou lidar com algumas coisas que eu não lido como discípulo, não lido como um líder de algum ministério, de algum departamento, que eu estou restrito aos acontecimentos ali, aos problemas, aos afazeres dali. Mas como pastor, isso abrange. E aí você vai, além de ter aprendido, além de ter estudado, além de ter ouvido, sentado, observado, ter sido submisso, ter sido o primeiro servo, ter sido discipulado, ter passado por muitas experiências, eu vou agora adquirir no ministério. E aí vão surgir coisas novas que você vai... A tua experiência, a tua bagagem vai te dar sabedoria para lidar com a situação. Lembrando que vida de oração, de busca, de jejum, de entrega, de dependência de Deus, entendendo que você é chamado por Deus. Mas as pessoas querem estar aqui em cima sem... Elas querem pular o degrau. Você vai pular o degrau, você vai tropeçar e vai cair. Você quer subir a escada de 3 em 3 degraus? Impossível. Impossível. A Jéssica disse aí: Timóteo tinha humildade de ser liderado. Exatamente. E um tanto quanto medroso. Timóteo passou por alguns problemas na igreja. Primeiro, não um tanto quanto a igreja, mas primeiro com ele. A incapacidade, o medo. Isso você vai ver na segunda carta que Paulo escreve para ele. Paulo exorta Timóteo: sofre comigo as aflições do evangelho. Eu sou um prisioneiro. E Paulo, preso na segunda carta, ele tenta animar Timóteo, que estava solto. Timóteo estava livre, Timóteo podia ir e vir, Paulo estava preso. E Paulo, preso, ele anima Timóteo. Mas isso é para um outro comentário. Mas é isso mesmo que foi comentado aí pelo Vitor, pela diaconisa Jéssica. Então, como você quer liderar se você não é liderado, querido? Como você quer subir no altar para trazer uma saudação, dizer, né, a atividade, para trazer uma palavra, para abrir um culto, para pregar na igreja, para liderar uma célula, para discipular, se você não é discipulado? Você não está na escola bíblica, você não está no curso de liderança, você não está nos discipulados, você não está nas células, você não quer ser submisso. Então você não pode ser um líder. Você não pode ser um líder. E se for, você vai ser um péssimo líder. Você vai andar reclamante, você vai desistir fácil, você vai tropeçar, as suas motivações serão erradas. Então, primeira coisa que nós aprendemos é Timóteo, ele adquire experiência no discipulado de Paulo. Timóteo esteve na maioria das viagens, em boa parte das viagens missionárias de Paulo, como na Acaia, na Macedônia, em Éfeso, em Corinto.
em Corinto, na Ásia Menor. Ele vai 2 vezes para Caia, vai 2 vezes para Éfeso. Ele muito provavelmente estava com Paulo em Jerusalém. Então, Timóteo ele tinha experiência. Embora Timóteo, e aí eu vou partir para a segunda coisa aqui, embora Timóteo ele estava o tempo todo na supervisão de Paulo, estava o tempo todo, né, observando Paulo. Então Paulo tomava as decisões, Paulo direcionava, mas Timóteo estava ali aprendendo. Timóteo estava debaixo da liderança. Timóteo estava observando, Timóteo estava ouvindo, Timóteo estava submisso, Timóteo era obediente. Então, você quer ser um líder de excelência, seja obediente, seja submisso, ouça, sente, siga o direcionamento do teu pastor, do teu líder em Deus. Em Deus. Não pense que a liderança é você mandar. Eu quero mandar. E não é isso. Não é isso. Porque na verdade não é mandar. Na verdade é você servir a Deus servindo as pessoas. Você servir a Deus como mordomo, sabendo que Deus te pedirá conta da sua mordomia, daquilo que você tem feito a Ele. Amém? O Carlos Vitor botou aí, ele sabia ser liderado. É verdade. Ele se deixava ser conduzido, ser direcionado. Amém? Vamos partir para o final, que já tem um tempo já aqui. Vamos lá. A segunda coisa que nós aprendemos, Timóteo era confiável. Timóteo era confiável. Ele não só tinha experiência, como Judas tinha também. Judas via o que Jesus fazia, Judas ouviu o que Jesus falava, Judas presenciou milagres extraordinários de Jesus, mas Judas não era confiável. Embora Judas ficasse com a bolsa das ofertas. Embora Judas ficasse com a bolsa das ofertas. Mas no final das contas ele demonstrou que não era confiável. Timóteo é o contrário. O líder precisa ser confiável. Confiável. Tentar ler o que eu botei aqui, que eu já até... Tão estranho que tá. Vamos lá. Tamanha era a intimidade que Paulo tinha com Timóteo, que o mesmo chamava de meu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. 1 Timóteo 1, 2. Diz assim: a Timóteo, meu próprio filho na fé. A Timóteo, meu próprio filho na fé. Como eu citei, Timóteo ele cita como um dos destinatários das cartas que Paulo escrevia 6 vezes. Paulo escreve 13 cartas. 6 vezes Paulo cita Timóteo como um dos destinatários. Isso significa que Timóteo estava do lado de Paulo. Significa que Timóteo era alguém confiável. Timóteo era um dos responsáveis para levar essas cartas. Então ele era alguém confiável. Tinha uma grande responsabilidade sobre ele de levar a carta às igrejas e ler diante do povo, e instruir e direcionar. Timóteo era alguém confiável. Paulo cita Timóteo, Paulo elogia Timóteo para a igreja de Tessalônica. Paulo, na verdade, ele tem Timóteo como um filho. Se é filho, é confiável. Então, se você quer ser um líder de excelência, seja alguém confiável. E como você adquire essa confiança? Chorando junto. Como você adquire essa confiança? Sofrendo junto. Como você adquire essa confiança? Abraçando, vestindo a camisa do discipulado, vestindo a camisa do ministério. Eu falo de Deus, na verdade, não do ministério, mas de Deus, e consequentemente do ministério. Alguém que segura a corda e não vou soltar. E aquele que está te liderando, Paulo que liderava Timóteo, ele sabia que Timóteo não ia largar a corda. Ele sabia que Timóteo não ia soltar a corda do ministério. Não ia soltar a corda do ministério. Então, ele era alguém confiável. Você precisa ser alguém confiável. Você, como líder, precisa demonstrar essa confiança. Vou dar um exemplo aqui. Aí a vivência de ministério.
Alguém fala assim, não, você hoje está responsável por abrir a igreja. A pessoa não vai. Acontece empecilhos, acontece dificuldades, acontece contratempo, isso é normal. Mas você dá outra missão e acontece de novo. Se dá outra missão, acontece de novo. Essa pessoa é confiável? Por uma missão tão simples? Não. Então, como ela quer adquirir digamos assim, um nível maior de confiança, de responsabilidades, se coisas pequenas ela não consegue cumprir? Eu já fiz alguns testes, já fui testado e muitas vezes e fiz alguns testes. Vamos ver. Mas assim, eu fiz assim, você vai reabrir a igreja, mas deixei a outra chave com o outro que eu confiava mais. Porque esse eu não consigo confiar ainda, não estou testando ele. E aí, aconteceu de a pessoa não chegar, da pessoa que eu estava testando não chegar, mas eu deixei de uma outra pessoa. Eu falei, não posso confiar. Então você é alguém confiável para alguém, olha aí, Deus vai falar agora, hein? Para alguém confessar algo a você e você calar sua boca e não falar para ninguém? Então como você quer ser um líder, se quando alguém vai falar algo para você, você fala para Deus e o mundo? Que líder é esse? Não existe. Então, quer ser um bom líder? Quer ser um bom líder? Seja alguém confiável. Alguém que vai emprestar o ouvido e não vai dar com a língua em outro lugar. Não vai falar o que não deve. Não vai comentar. Não vai ficar esbabacado com um problema como se fosse o problema dele, os teus pecados fossem menores do que os dele. Então você é alguém confiável? A ponto de confiar um ministério em tuas mãos, a ponto de confiar, seja o que for, irmão, algo pequeno, porque você é pequeno, você não começa grande. É coisas pequenas que você cresce e avança para a glória de Deus. Então, um líder precisa entender, ou se você quer ser um líder, você precisa ser alguém confiável. Eu quero deixar aqui minhas últimas palavras. A gente tinha um pouco mais de coisas para estudar, só que o tempo não nos permite. Então vamos deixar para outra semana, para terça que vem, tá bom? A André botou assim, tem que ser pacífico, transmitir paz. Também, claro, perfeito, André. Tem que transmitir paz, sabe? A pessoa tem que olhar para você e tem que, se está atribulada, fique em paz, porque o teu olhar, o seu cumprimento, sabe, o teu sorriso, o teu abraço, a tua empatia, o teu amor pela pessoa, sabe, o teu abraço, isso faz com que a pessoa fale assim, rapaz, eu achei que eu ia tomar bordoada, essa pessoa me abraçou. É claro que se for pecado, você vai corrigir, direcionar, à luz da palavra, se não der, você vai levar alguém que tenha mais conhecimento, que tenha autoridade, mas fora isso, as pessoas têm que ver você e falar assim, cara, como eu quero estar perto dessa pessoa. Tem gente que é antipática, irmão. Então não dá pra ser. A obreira Jéssica colocou assim, a diaconisa Jéssica, é isso mesmo, colocou assim, o que me impressiona é que Timóteo era apenas um jovem, e ainda assim não fugiu daquilo que Paulo estava o direcionando, mesmo com medo, né? E completou aí. Mesmo com medo, é verdade. O Timóteo não foge, não era tão jovem assim. Timóteo, ele é uma idade mediana, mas era uma grande responsabilidade. Ele entendia isso, que era uma grande responsabilidade. E ele não foge. Mesmo, excelente colocação, mesmo com medo. Se você é chamado, irmão, você, mesmo com medo, você vai. Se você é chamado, mesmo chorando, você vai. Se você é chamado, mesmo com dificuldade, você vai. Você vai. Você vai e vence. Amém? Quero ver teu comentário aí. Se você quer fazer alguma pergunta, essa é a hora. Se você quer fazer alguma colocação, como os irmãos aí que participaram, esse é o momento. Faça a sua colocação, faça o seu comentário, participe de alguma maneira para que nós possamos edificar uns aos outros com as nossas colocações, com as nossas observações a respeito da palavra de Deus. Devemos
devemos desejar o objetivo e servir a Deus. É verdade. Nós temos que ter objetividade e um coração como servo. Como servo, irmão. Eu sou servo de Deus. Você é servo de Deus. Nós somos. Você não faz. Agora eu vou falar como pastor. Você não faz para mim como pastor. Você não faz para a pastora Camila, pastor Rodrigo, para o teu pastor, você que é de outra igreja está conosco. Mas é para Deus. Se você faz para Deus, você não pode fazer relaxadamente. Você não pode fazer de qualquer maneira. Amém, irmãos? Amém, queridos? Quero agradecer a todos que estão aí na live, que participaram, que tiveram paciência de ficar até essa hora. Nós falamos em pelo menos 1 hora e pouquinho aí, não foi isso? 1 hora e pouquinho. Passou tão rápido, irmão, passou tão... 1 hora e meia. 1 hora e 30, passou tão rápido. Me perdoe aí a minha informalidade, eu não entendo muito desse negócio de internet aí, de live. Fico um pouco mais à vontade, mas que Deus possa te abençoar. Você que gostou aí, coloca um amém, coloca aí foi bênção, que venha a próxima. Toda terça-feira nós temos o curso de liderança na Nação Santa de Comendador Soares. Devido a alguns acontecimentos, nós preferimos fazer ela remotamente, né, online. Porque alguns irmãos não estão podendo ir, acaba que vai um ou outro, e o interessante é que todos estejam, né? Mas eu sei que muitas vezes você é impedido por causa do trabalho, é impedido por conta de algumas coisas. Muitas vezes, nós adiamos por conta da chuva. Uma outra vez eu estava no centro de recuperação, levando um irmão. Então, a live não. A live tu chegou em casa, marcou, a gente faz. Se você gostou, se achou edificante, coloque aí, que foi bênção. Amém? Que Deus possa te abençoar. A diaconisa Jéssica, depois me dá esse esboço aí na careta. Amém, amém. Vou postar lá, vou postar no grupo lá o esboço desse estudo. Faltou muita coisa, irmão. Faltou muita coisa aqui eu fazer, porque requer um tempo, né? Requer um tempo maior. Não tive tanto tempo assim. E eu gosto de realmente me aprofundar e aplicar. Mas tentar na próxima semana, irmão, tentar ser mais objetivo, tá bom? 1 hora aí, para não ficar cansativo. Mas se foi bênção, se mesmo com 1 hora e meia deu para levar legal, glória a Deus, irmão. Então, 1 hora e meia aí de live e vai ser bênção. É importante você participar. O que mais importante é isso, você participar. Comentário da pastora. Pode ler. Pode ler, pastora. Minha assistente vai ler. O chamado não é fácil. Quando aceitamos o chamado de Deus, Ele nos coloca em situações de prova para nos amadurecer. E às vezes nem sempre a gente entende, né? Só vamos entender com o tempo, mas é doloroso, porém é prazeroso. Glória a Deus, é verdade, pastora. Doloroso, porém prazeroso, né? E a gente muitas vezes passa por algumas situações difíceis. A gente muitas vezes, né, quer pegar uns crentes aí, mas depois você ama, estende a mão, chora. Não dá para desistir daquilo que Deus nos chamou a fazer. Amém? Prazeroso e satisfatório, disse aí, completou a pastora Camila. Prazeroso e satisfatório. Sobe aí. Já foi essa parte aí? Foi. Prazeroso e satisfatório. Amém, irmãos? Foi bênção pura. Foi bênção, disse a diaconisa. Foi bênção pura, disse a pastora Camila. André Boston, foi muito satisfatório. Bênção pura. A Rosana, nossa pequenina, tá aí. Bênção, colocou. Posta no grupo de comendador também, não? Claro que sim, de comendador. Esboço, claro que o esboço, vou postar, eu sei. No grupo de comendador, tanto, né? Nós somos da ação, irmão. O que eu posto no grupo da Nação Santa de Mesquita, eu coloco comendador e vice-versa. Amém? Rosana botou, melhor colocar online sempre. Que você vai participar, né, Rosana? Porque devido ao trabalho, né? Correria, muitas vezes fica difícil. Obrigado, amém, Carlos obrigado. Vitor. Já estou esperando a próxima live. Glória a Deus, Carlos Vitor, que Deus abençoe, obrigado por estar na live. Vamos que vamos vencer, não dá vontade de terminar não, né, irmão?
Amém? Deus abençoe os irmãos, que Deus possa dar ainda hoje uma noite abençoada, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, rumine a palavra. O que é ruminar? É mastigá-la durante o dia, ficar pensando a respeito, meditando naquilo que foi dito, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações. Amém? Vamos orar para terminar? Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, Pai. Sem ti nada podemos fazer. Ainda que estudemos, preparemos os sermões, ainda que, ó Deus, nos dediquemos a preparar mensagens, estudos, se o teu Espírito não estiver conosco, Senhor, toda a nossa mensagem será vazia. Mas quando o teu Espírito está conosco, tudo flui. O Senhor coloca palavras até mesmo que não estavam no planejamento. Que o Senhor possa edificar pessoas nessa live, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um presente. Senhor, que o Senhor possa trazer a consciência a cada um de serem bons líderes, bons mordomos, uma vez que, como mordomos, nós temos a responsabilidade de cuidar da tua casa, de cuidar das coisas que o Senhor nos colocou como responsabilidade. Levante líderes aqui, levante homens santos, mulheres santas, para te servirem no ministério. Pessoas apaixonadas pela tua palavra, apaixonadas pelo teu povo, apaixonadas por servir ao Senhor, para a glória do teu nome. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode ser. Amém. Um beijo. Tchau para todo mundo. Fique com Deus. Deus abençoe a todos, tá? Parabéns às Finas Joias que ficaram online aí do início ao fim. É isso aí. Vamos romper, né? Avançar na oração e na palavra. Em nome de Jesus. Beijo. Paz. Peraí, deixa eu fechar aqui. Ó, o Daniel. Um abraço, Daniel. Amém. Fechar aqui, tá? Um beijo, fiquem na paz. Nação Santa de Mesquita até amanhã, quarta-feira no culto. Comendador Soares até amanhã, até quinta-feira. Fiquem na paz. Coraçãozinho, Rosana. Cara do pastor.